O perfil: jovens, pobres e negros. Cidadãos brasileiros que estudam, trabalham e sustentam a família. Mas existe outro ponto em comum. A reportagem especial de hoje investiga como funcionam os catálogos de suspeitos em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso. Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro. A reportagem é de Renata Ceribelli, James Alberti e Pedro Roquembar. Dói muito para Yasmin lembrar o tempo que passou longe da filha. E eu fechava meu olho assim, vinha a imagem da minha filha. Tiago implorava por uma resposta. Perguntava para Deus o que eu cometi para estar lá. Jamerson viu sua autoestima desabar. Muita humilhação. Você é tratado como um bicho. Você ali é o resto. Há pessoas muito injustas nesse mundo. Abordagem policial com abuso de poder. Me tratou com maior ignorância. Sai daí, sabe, bandida, piranha, vagabunda. Reconhecimento fotográfico de suspeitos sem critérios. É uma aberração isso ser aceito como prova. Inocentes apontados como culpados. Você é culpado porque alguém viu uma foto sua e disse que você é culpado. E não, por isso eu não preciso mais fazer nenhum tipo de investigação. Racismo. O fato de você ser negro já é um fator contra você. Os polícia que bota a falar, esse aqui é, exemplo assim, neguinho de comunidade, deve ter sido ele. Eu estou sem máscara nesse galpão, mas mantendo um distanciamento mínimo de 2 metros da equipe que está usando máscara e seguindo todas as regras de segurança. A Yasmin, o Jamerson, o Tiago e todas essas pessoas que aparecem nas fotos já foram presas, a maioria acusada de roubo. Mas a mesma justiça que mandou prender, tempos depois mandou soltar, reconhecendo que elas eram inocentes. São histórias de prisões injustas que vêm se repetindo em todo o país. Entre 2012 e 2020, 90 pessoas, 73 só no Rio de Janeiro, passaram por isso. Foram presas por causa de uma fotografia. Na maioria das vezes, uma foto que estava em um catálogo de suspeitos de uma delegacia. Não havia nenhuma outra prova contra elas. E todas, depois de passarem em média 9 meses na prisão, foram inocentadas e absolvidas. O que ficou menos tempo preso ficou 24 dias. O que ficou mais tempo preso ficou 851 dias. Você deixar uma pessoa no cárcere 2 anos para depois absolver, porque é de uma prova fotográfica. Esses números são de um levantamento feito a pedido do Fantástico pelo Condege, entidade que reúne defensores públicos de todo o país, e também pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Além de mostrar que o reconhecimento fotográfico, usado como única prova para prender alguém, apresenta falhas, o levantamento chama atenção também para o perfil desses inocentes que vêm sendo presos injustamente. 83% deles são negros. Sem dúvida, há uma orientação racial para a definição do suspeito no Brasil. Todo o sistema de justiça está impregnado, contaminado pelo racismo institucional. O reconhecimento por fotografia, ele vem sendo feito sem nenhum tipo de critério, sem nenhum protocolo mínimo, onde as pessoas saibam como são montados esses catálogos. Em alguns casos, eles vão às redes sociais, por que vão às redes sociais e por que aquele perfil é escolhido nas redes sociais. Normalmente, qual é esse perfil? Negro, pobre, jovem. Tiago, 27 anos, pai de 3 filhos. 4 anos atrás foi ajudar um colega a rebocar um carro, quando a polícia chegou e descobriu que era um veículo roubado. Eu falei assim, poxa, eu não sabia, se eu soubesse não estaria aqui.
Tiago respondeu em liberdade e foi considerado inocente. Mesmo assim, a foto dele foi parar em uma lista de suspeitos de uma delegacia do Rio de Janeiro e continua sendo mostrada para vítimas que chegam para fazer o reconhecimento fotográfico de criminosos. Isso transformou a vida do Tiago num inferno. Ele já foi reconhecido e acusado 9 vezes por crimes que não cometeu. Vítimas que eram, depois de meses, iam à delegacia, folheavam esse álbum fotográfico e aí apontavam, ele. E nenhum deles ele foi ouvido. E a delegacia, ela simplesmente exibe a gente diria um mosaico. Olha a qualidade da imagem e simplesmente marca um X. Como estávamos ao ar livre e com distanciamento, Tiago preferiu não usar máscara na nossa conversa. Quando eu pensava que tudo ia dar certo, chegava a intimação, eu falava, mãe, vai ser isso aí sempre na minha vida. Tiago foi preso 2 vezes. Em uma delas, ficou 8 meses na prisão. Os reais roubadores pertenciam a uma quadrilha lá de Nilópolis. Eles confessaram o crime deles e excluíram a responsabilidade do Tiago. Em outra prisão, também acusado por roubo, chegou a ser condenado em segunda instância. De novo, tendo o reconhecimento fotográfico como única prova. A pessoa descreveu esse roubador como uma pessoa de 1,65 m e morena. O Tiago é um jovem, também negro de 1,80 m. Apesar de novamente ter sido absolvido, Tiago ainda responde a processos e não encontrou a paz na sua vida. Quando batem aqui na porta, você já me desespero. Não sei, qualquer momento, não sei se pode ser um polícia, pode vir com um mandato de prisão novamente. Queria acabar de tirar essa minha foto da delegacia, a primeira coisa que eu queria. Jamerson, 34 anos, 2 filhas, tem o mesmo desejo. Todos os dias ele sai de casa com medo de ser preso. Ele trabalha como instalador de TV a cabo. Sua foto está em um catálogo de suspeitos na delegacia, mesmo depois dele ter provado que nunca praticou nenhum crime. Fui preso na primeira vez em 2017, quando eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Aí a viatura passou, depois eles desembarcaram da viatura, veio, abordou a gente, aí começaram a revistar a gente e levou a gente para averiguação. Eles falaram que a gente tinha que ficar sentado no chão, porque a gente era bicho, que a gente não podia, que bandido é tratado dessa forma. Jamerson conta que ele e o amigo passaram a madrugada toda na delegacia até entender por que estavam ali. Você está sendo acusado de ter matado o PM. Eu falei, como isso? Mas quando aconteceu isso, eu estava trabalhando. Aí ele ficou quieto e simplesmente fiquei preso. Quanto tempo? 11 dias preso. Jamerson foi solto por falta de provas e 1 ano depois, a história se repetiu. Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo e foi parado em uma blitz. O PM veio, pediu documento, habilitação, tudo mais. Aí ele falou assim, Jamerson Gonçalves. Eu falei, pois não, amigão. Ele, rapaz, tem um mandado de prisão aqui no teu nome. Eu falei, como isso? E lá na delegacia foi onde eu descobri que eu estava sendo acusado da morte de um outro PM. Você foi preso na hora? Ah, eu fui preso na hora. Quantos dias? 1 mês preso. Mais uma vez, Jamerson conseguiu provar sua inocência, mas logo que saiu da prisão, descobriu que corria risco de ser preso novamente. Aí meu advogado foi procurar saber e descobriu que eu estava sendo acusado de um outro crime, de roubo. Que aí falou que uma vítima chegou na foto, me reconheceu. Eu falei, como essa vítima me reconheceu? E agora eu fico nessa sombra aí que a qualquer momento eu posso ser preso de novo por uma coisa que eu não fiz. Simplesmente tem uma foto minha lá e é o que eu estou lutando para ver se eu consigo tirar minha foto desse álbum de suspeito. O Jamerson, com medo de ser preso, criou uma rotina diferente. Onde ele vai durante o dia, ele dá um jeito de criar uma prova de que ele esteve naquele lugar, naquele momento. Como é que você faz isso? Então, todo lugar que eu vou, eu tiro uma foto, filmo,
ordem de serviço do serviço que eu fiz no lugar tal, data, hora, eu guardo tudo. Ele nos mostra todos os registros que estão guardados no seu celular. Isso aqui é o trajeto que eu fiz no decorrer do dia, aqui eu vou adicionando tudo. Rua Tacamiaba, Arquias Cordeiro, Rua Visconde Santa Isabel. Eu tenho que criar esse álibi a meu favor, para mostrar que realmente, eu sou um cara do bem, sou trabalhador, não sou bandido. Eu tenho 2 filhas, eu trabalho pra caramba para dar o melhor para elas. E minhas filhas olhando lá, meu pai indo preso. O que fica a sensação, Renata, é de que reconhecer uma pessoa fotograficamente já é suficiente como prova para se prender essa pessoa. Pronto, a polícia não precisa fazer mais nada. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia discorda completamente da Defensoria Pública. Um inquérito ser concluído somente por uma identificação baseada em fotografia, tendo isso como único meio de prova, eu desconheço. A gente tem vários casos mostrando que isso vem acontecendo, doutor Rodolfo. O inquérito sem justa causa, sem provas consistentes, ele é até trancado por decisão judicial. A que o senhor atribui esses erros constantes nas falhas de reconhecimento fotográfico? Eu acredito que são casos muito minoritários dentro das milhares de investigações que ocorrem e, infelizmente, são falhas inerentes ao sistema. Como são montados os catálogos de suspeitos nas delegacias? O catálogo não é catálogo de suspeitos, nós temos um catálogo de pessoas identificadas. Não há nenhuma diversidade nesse catálogo. Esse catálogo é um catálogo de pessoas pobres, negras, suspeitas de algum crime ou inocentes, mas que de alguma forma foram abordadas pela polícia e levadas à identificação a uma delegacia de polícia. Nem sempre o reconhecimento fotográfico acontece em um catálogo de suspeitos na delegacia. Uma foto na rede social pode ser o suficiente para alguém ser acusado e ir para a prisão, mesmo sem nunca ter cometido nenhum crime. Foi o que aconteceu com a Yasmin. Em maio do ano passado, a Yasmin saiu de casa com a filha de 3 meses no colo para ir incluí-la no cadastro do Bolsa Família. Enquanto ela caminhava, um carro de polícia parou ao lado e perguntou se eu era Yasmin Ramos Pereira da Silva. Ela mostrou minha foto aqui, tá no negócio da delegacia. Aí eu comecei a me tremer, eu falei, senhor, sou eu. Yasmin mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E a história começou em uma outra cidade, a 60 quilômetros dali, Magé. Uma mototaxista levou um casal até a casa de uma família. E dias depois, essa família colocou na internet essa foto, dizendo que tinha sido assaltada pelo casal. A mototaxista foi chamada a depor na delegacia, confirmou que de fato levou o casal e que não conhecia realmente o casal, nunca havia visto na vida. Alguns meses depois, as vítimas, não satisfeitas com as buscas policiais, resolveram pesquisar no Facebook da mototaxista se ali havia algum amigo, alguém parecido com a suposta assaltante e o suposto assaltante. Encontraram então a Yasmin. A partir daí, apontaram a Yasmin como criminosa e aí a Yasmin sofreu um mandado de prisão. Sem nenhuma outra prova. Nenhuma outra prova. Yasmin ficou 5 meses presa. Eu pensava que na minha mente, que eu nunca mais ia ver minha filha. Tinha medo dela te esquecer. Tinha medo dela me esquecer. Pelo fato de não estar presente, entendeu? Portanto, a primeira palavra da minha filha falou foi vovó, não foi mamãe. Me dói. Me dói. Meu primeiro dia da mãe para ser presa. Teu leite, você estava amamentando? Meu peito ficou desse tamanho, eu fiquei com febre, passei muito mal. 18 dias depois que a Yasmin conseguiu a prisão domiciliar, aconteceu o reconhecimento presencial. A juíza perguntou para ele, você lembra assim algumas características da assaltante? Aí foi que ele pegou e falou assim, lembro, ela tem uma tatuagem aqui, atrás no braço, e tem uma cicatriz enorme aqui. Aí virei assim, mostrei. Aí ele olhou, aí ele falou assim, não tô aqui pra fazer injustiça com ninguém, mas não é ela. O que passou pela sua cabeça na hora? Na hora eu se senti aliviada, vou poder viver, ter a minha liberdade. Isso, infelizmente, eu atribuo à nossa cultura racista e é contra isso que a gente tem que lutar todos os dias. Lançada no ano passado, a campanha Justiça para os Inocentes
denuncia o racismo estrutural no judiciário brasileiro e alerta que as falhas no reconhecimento fotográfico acontecem principalmente com pessoas negras. Um dos casos que mais chamam a atenção na campanha é o do Ângelo Gustavo. Acusado de assalto à mão armada, ele está preso, condenado a 6 anos de prisão em segunda instância. E a prova única contra ele veio das redes sociais. Disse que, apesar de não ter enxergado bem, poderia afirmar que Gustavo era um dos assaltantes pelas curtidas na página de João. Curtidas? O assalto que levou o Ângelo Gustavo para a prisão aconteceu nessa esquina do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2014. Um homem estava parado no semáforo quando foi abordado por 6 pessoas em 3 motos. Um dos assaltantes entrou no carro e começou a rodar com ele pela cidade. Pouco tempo depois, a vítima foi liberada e o assaltante fugiu com o carro. A polícia não investigou o caso do Gustavo. Ao invés de empreender diligências, depois apurou-se muito tempo depois que tinham 18 prédios com câmeras nesse trajeto aonde os assaltantes percorreram com a vítima. E nunca foram pedidas as imagens de nenhuma dessas câmeras? Nunca. O carro roubado foi encontrado meses depois. Dentro dele tinha uma mochila com fotos e documentos. E é nesse momento que o Ângelo Gustavo começa a ser envolvido no caso. Nesse depoimento à justiça, a vítima reconhece pelos documentos encontrados este homem, chamado João, como um dos assaltantes. Ele está foragido. E segundo a defesa de Ângelo Gustavo, a própria vítima começou a fazer uma investigação pela internet. A vítima, obviamente frustrada, procurou nas redes sociais do João quem poderiam ser os outros. Voltou à polícia e apontou o Ângelo Gustavo como sendo um dos outros. Ele foi identificado porque curtiu uma página no Facebook que seria de um criminoso. Total absurdo. E não houve mais nenhum tipo de investigação além dessa investigação feita pela vítima. Em depoimento, Ângelo Gustavo apresentou um álibi. Ele estava na missa de um amigo que morreu. Depois da missa, progressão normal da igreja, da porta e cada um para suas casas. Eu fui levar muito por causa da cirurgia. Essa cirurgia que o senhor fez foi de quê? Foi pneumotórax. Ele não cometeu esse crime, então não tem o porquê estar ali. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Por que você acha que não foi feita até agora? Tem justiças para uns e para outros não. Não sei se é pela a questão social, de ser um negro, pobre, né? Porque se fosse um branquinho, eu tenho certeza que não estaria nem preso. Então isso dói muito. A própria OAB defende que a prisão de Ângelo Gustavo deve ser revista. No caso do Ângelo Gustavo, por exemplo, para a OAB vincular o nome da entidade ao caso dele, uma pessoa que está condenada em segunda instância, é porque vocês realmente acreditam na inocência dele. Baseado em quê? Havia uma série de falhas processuais que a gente se convenceu, que a Ordem se convenceu, a Comissão de Direitos Humanos se convenceu de que ali existem várias falhas de procedimento. Entre elas, o fato do Ângelo Gustavo não ter sido reconhecido presencialmente pela vítima. O Ângelo Gustavo sequer foi chamado para prestar depoimentos. Ele foi chamado um dia para comparecer e foi preso. Na denúncia que pede a condenação do Ângelo Gustavo, o Ministério Público afirma haver indícios suficientes de autoria do crime decorrentes dos reconhecimentos na delegacia. Ao defender uma pessoa condenada, a OAB está questionando a investigação dos policiais, o entendimento do Ministério Público e a decisão de juízes. Então, é realmente uma situação muito grave que vem acontecendo. Nós tivemos agora, Renata, recentemente, 2 casos julgados pela STJ. E nesses 2 casos, haviam decisões judiciais determinando a prisão. E nesses 2 casos, o STJ reconheceu exatamente o que nós estamos dizendo.
haviam falhas na investigação, falhas no reconhecimento. O julgamento do primeiro caso, a que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Álvaro Quintão, se refere, aconteceu em outubro do ano passado. Foi uma decisão inédita. A sexta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, absolveu um réu de Santa Catarina, condenado em segunda instância por roubo, porque a única prova que existia contra ele era o reconhecimento fotográfico. E foi além. Determinou que o reconhecimento fotográfico não seja mais usado como prova para condenar alguém. E o último reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografias não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Mas essa decisão não tem valor de lei. As delegacias não são obrigadas a seguir. A forma como os catálogos de suspeitos e o reconhecimento fotográfico são feitos é uma discussão que ainda está longe de ter um único entendimento. Para o Ministério Público, o reconhecimento fotográfico é uma prova importante e não pode ser descartada, como defende a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Se nós condenarmos essa prova, como é que vai ficar o início das investigações? De que forma nós vamos avançar se nós não considerarmos o reconhecimento como uma prova que pode ser utilizado dentro desse contexto? A análise, o olhar para esse tipo de fotografia inverte a possibilidade de você chegar a um resultado possível, legítimo e eficaz numa investigação. Ela subverte, aliás, ela inviabiliza, porque você começa do fim, como eu disse. Você começa investigando o sujeito e não o fato. Mas eu volto à questão. Nós vamos encontrar milhares de casos judiciais nesse país em que, a partir do reconhecimento feito na delegacia por fotografia, se chegou a um conjunto de provas que demonstrem a culpabilidade de muitos assaltantes, homicidas. Para a OAB, o assunto é urgente e prepara um projeto de lei para apresentar ao Congresso. O que a gente está discutindo é de que forma a lei pode deixar clara, sem nenhum tipo de interpretação diferente, de que é ilegal a prisão pura e simplesmente por identificação fotográfica. São pessoas que podem ter o resto da vida comprometido a partir do estigma de que são bandidos que foram presos. Por mais que se garanta a restituição da liberdade, as sequelas são permanentes, as sequelas são definitivas e podem destruir esse indivíduo, assim como sua família, assim como afetar toda a sua comunidade. Eu quero justiça, que a justiça seja feita com meu filho. Ele fala: mãe, quando eu sair daqui, o que vai ser da minha vida? Você tem até hoje vergonha do que você passou? Tenho. Você acha que as pessoas te olham e desconfiam? Porque as pessoas falam: a inocente foi presa. A única coisa que eu quero é viver. Sem ser acusado injustamente. Sem ser acusado, exatamente. Só isso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não quis gravar a entrevista. Em nota, disse que recomendou que os delegados não usem apenas o reconhecimento fotográfico como única prova para pedir a prisão de suspeitos. E que o reconhecimento por foto, que é aceito pela Justiça, é um instrumento importante para o início de uma investigação, mas deve ser confirmado por outras provas técnicas na busca pela verdade. Já o Conselho Nacional de Justiça afirmou que o reconhecimento fotográfico como prova vem sendo objeto de atenção no meio jurídico para o amadurecimento de propostas que possam apoiar os juízes a tomarem decisões mais informadas. O CNJ disse ainda que entende que o reconhecimento fotográfico é um tema que merece maior atenção e debate para que a Justiça ofereça as respostas pedidas pela sociedade e que essas respostas estejam alinhadas a padrões elevados de confiança em provas e de proteção a garantias fundamentais de todos os cidadãos.